estudo. Né? Do jeito. Muito bom. A partir de agora, então, nós começamos, né? O material está aí na tela. Para quem vai acompanhar com material próprio, é o material que está na aula 9, né? Que nós dividimos. E vamos aí, então, fazer 2 encontros, ou até 3 com relação a essa aula. Lembrando que esse é o penúltimo encontro, né? Na semana que vem, nós teremos um encontro que fecha o semestre. Mas eu também vou aproveitar esse feriado de hoje para preparar o trabalho para vocês, né? E para ter aí pelo menos uns 10 dias para entregar. Mas aí eu vou avisar no nosso grupo lá, não é nada difícil, né? Vai ser no mesmo tipo que nós fizemos no primeiro bimestre. Bom, nós havíamos parado o nosso encontro no tema que está aí na tela, né? Que é o tema da mudança social, né? Direito e mudança social, tá? Bom, você percebe, né, a partir desse parágrafo introdutório aí desse tema, a ideia de que ainda, né, que começou lá com Durkheim, né, e vem nos acompanhando nos nossos estudos, né, apesar do passar do tempo, essa tese continua super atual, que é a ideia de enxergar o direito como um fato social, né, como um objeto. E o mesmo acontece com as demais instituições sociais, né? Família, religião, escola, enfim, né? Que constituem esse instrumento de controle. O controle social nós conversaremos no tópico 3, né? Mas o interessante aqui é entendermos, né, que o direito atua como uma forma de controle social, e também uma forma, perdão, uma forma de atuar como um agente transformador, né, da sociedade. Então você enxerga aqui nesse segundo parágrafo uma ideia bastante importante, que é essa ideia de que o direito além de um meio de controle social, ele é também um instrumento de transformação social. Entretanto, é importante nós enxergarmos que o direito também é influenciado pela sociedade. Então, você poderia enxergar uma via de mão dupla ou um círculo, né? Na maior parte do tempo, um círculo virtuoso, no qual o direito influencia a sociedade e é influenciado por ela, e assim sucessivamente nesse looping, né? Quando você pensa, por exemplo, em algumas instituições do direito, especialmente as mais modernas, que são fruto da influência social, né? Como, por exemplo, a união civil homoafetiva, né? A ideia do aborto de feto anencéfalo, que mais que são institutos relativamente novos do direito, são fruto de um clamor da sociedade. Eu penso que no futuro, não sei se breve ou não, e também sem fazer juiz de valor, né, se será bom ou não, pelo menos não agora, eventual legalização do uso da maconha, né? Então são movimentos sociais, não é, que acabam aí desembocando no direito, porque chegou uma hora que o direito em si, e eu não estou falando de legislador aqui, né? Falando do direito. Nós sabemos que o direito no Brasil nem sempre é criação legislativa, né? Então chega até o direito esses fluxos sociais, né? Que acabam aí por formatar o ordenamento jurídico. Por outro lado, né, o direito influenciando a sociedade, a gente vai enxergar com muita facilidade no direito penal, por exemplo, né? A criação de tipos penais mais recentes, como, por exemplo,
aquela ideia de invasão de dispositivo eletrônico, que foi chamado de Lei Carolina Dickmann, né, por conta do infortúnio que ela sofreu por conta de vazamento de imagens dela, né, de imagens de cunho íntimo. Então, essa conduta acabou sendo criminalizada, né? Então, é o direito devolvendo, não é, para a sociedade uma resposta. Então, é essa interação que acontece desde sempre e vai acontecer desde sempre, né? O dia que... e você percebe que quanto mais o direito se descola da sociedade, menos legitimidade ele tem, né? Pegando o gancho com o finalzinho da aula da semana passada. Quanto mais próximo da sociedade, mais legitimidade nós podemos perceber, tá? É claro que nós não vamos falar aqui de uma... Quando eu falo de aproximação da sociedade, também não é o direito fazer aquilo que a sociedade quer, né? Em termos absolutos, tá? Porque você eventualmente pode se deparar com uma sociedade que, por exemplo, gostaria que fosse implantada a pena de morte. Mas a gente pode usar o Brasil, né, por exemplo. Um número considerável de pessoas acha que seria interessante a pena de morte no Brasil. No entanto, não é segredo para nós que a Constituição Federal ela veda, né, a aplicação dessa pena de morte. Não só a Constituição Federal, como também o Pacto de São José da Costa Rica, né, que nós somos signatários enquanto atuantes no direito internacional. Assim sendo, pelo menos com a Constituição que está aí, né? E eu acho que tem que ficar, não, pelo menos eu acho, né? Não precisa mudar de Constituição, ela é boa, ela é muito bacana, a melhor Constituição que nós já tivemos enquanto Estado soberano. Mas não pode implantar, né? Porque violaria ao mesmo tempo a Constituição Federal e o Pacto de São José da Costa Rica. São dois documentos de suma importância que não podem ser ignorados, né? Além de toda aquela ideia de dignidade humana que nós já conhecemos, né, já debatemos. Então, o que eu quero dizer é que um direito próximo da sociedade não significa um direito que vá obedecer a tudo que a sociedade quer, tá? Porque daí vira barbárie, aí não precisa de direito, né? O direito está justamente aí para limitar a sociedade também. Então, o direito ele se apresenta como essa institucionalização da mudança social. Quer dizer, é a formalização, né, das mudanças sociais. Então, é um instrumento de desenvolvimento social, né, posto em prática por um ato normativo formal. É claro que durante o nosso curso de Direito, nós vamos estudar, né, eu digo nós, vocês, os demais professores, enfim, é um estudo contínuo, né, vocês estudarão como são feitas as leis, né, tá? Eu digo assim, o processo formal, né, de constituição das leis, porque eventuais procedimentos de bastidores, né, aqueles que ficam longe dos holofotes, nós não temos como estudar, já que não está fora, né, desse aspecto formal. Né? Eu tinha um professor na pós-graduação que ele falava que se você soubesse como são feitas as leis e as salsichas, você não comeria hot dog, não é? E teria muitas reservas com relação às leis, tá? Mas eu sei lá, não concordo muito com isso, né? Nós, enquanto estudiosos, estamos aí para entender como funciona o sistema. Pois Professor, bem. O problema maior o problema maior não é a aplicação da lei do que a formulação. Porque a formulação é correta, a aplicação que muitas vezes não é correta. Exato. Existe um problema aí também, né? Ao longo conforme você vai estudando a lei, formalmente falando, né? Fazendo o estudo da legislação seca e desenvolvendo um raciocínio crítico,
você vai perceber que em alguns momentos existe falhas também na formulação, mas a criação a aplicação, ela também é problemática em determinados momentos, né? Especialmente em dias atuais, onde nós vemos uma espécie de... Eu não gosto muito da palavra guerra, né? Eu acho melhor um conflito institucional, né? Onde por exemplo, dentro do mundo do direito, o principal ator acaba sendo o STF, né? E muita gente critica o STF, né? Com uma propriedade tal que, que assim me espanta, né? E eu não estou querendo ser pedante nem arrogante aqui, mas você vê pessoas que nunca passaram na frente de uma faculdade de direito sentirem-se muito à vontade para criticar uma decisão do STF, né? E isso me preocupa. Isso me preocupa bastante, porque essas mesmas pessoas que nunca passaram também na frente de uma faculdade de medicina, eu nunca vi nenhuma delas criticar um procedimento para cirurgia cardíaca, né? Para cirurgia neurológica. Mas é interessante que, com relação ao direito, todo mundo palpita. Talvez por essa relação muito próxima que o direito tenha com a vida social, né? Então, eu penso que, assim, a interpretação... E nós vamos falar disso na semana que vem, quando a gente for falar de opinião pública e direito, né? Mas eu penso que existe uma série de críticas que são feitas com relação à aplicação da lei que são desprovidas de fundamento, sabe? Eu assisti uma palestra uma vez na própria instituição, na nossa instituição, na FIO, com o professor Décio, né? Ele acho que já até terminou o doutorado em Direito, e ele da vertente do Direito Penal. E ele disse que um dia estava no avião, lendo uma obra, né, durante a viagem, lendo uma obra de Direito Penal, e ao lado dele um sujeito olhou assim: ah, você estuda direito penal? Ele falou: estudo, acho que ele é advogado criminalista. Aí o outro fez assim, né? Então você defende vagabundo. Tá tudo errado o direito penal. E o Décio, muito educadamente, falou: o senhor faz o que da vida? Desculpa perguntar. E o sujeito falou: eu sou médico cardiologista. E o Décio falou: então, né? Quando que alguém criticou o jeito que você faz a incisão no miocárdio do paciente? Por que o senhor se sente à vontade de criticar o direito penal? Mas isso é natural, entendeu? Tem gente que nunca chutou uma bola na vida e critica a escalação do Corinthians. É natural, a gente entende, né? A gente tem todo esse entendimento, esse carinho e amor pelo ser humano, e a gente sabe que a pessoa às vezes não faz por mal, né? Mas só para tentar resumir tudo que eu disse na resposta, é que assim, determinados momentos históricos levam as pessoas a uma certa revolta com relação ao direito, né? Quando, por exemplo, dizem assim, tem muita violência no Brasil, nós precisamos de mais leis penais. Eu fico me perguntando, será? Será que nós não precisamos, ao invés de mais leis penais, de uma polícia que seja reconhecida, de uma polícia que receba um salário digno, que tenha boas condições de trabalho, né? Será que nós não precisamos de uma educação de base da sociedade para que ela não seja uma sociedade delinquente? Então, é nesse sentido, sabe? Eu acho que a tua observação é muito pertinente, porque a gente vê aí algumas caneladas, né, na aplicação do direito que são de doer, né? Mas também, às vezes, o que motiva essas caneladas é a própria criação da lei, né? Quando traz palavras de duplo sentido, de difícil interpretação, né? A própria construção dos artigos às vezes arrepia de tão feio que é o negócio, né? Uma bagunça, você lê, e o que você extrai dali? Aí você vai para a doutrina, tem 5 doutrinadores, cada um falando uma posição, né? Mas muito pertinente sua observação, sim. Muito legal.
Não sei se eu te respondi, enfim, espero que sim, né? Mas vamos que vamos. Os demais colegas e as demais colegas também fiquem à vontade para manifestarem-se, tá? Como sempre, né? Então, veja, esse contraste, não é? Esse direito enquanto uma mudança social institucionalizada, ele também, claro, acaba se submetendo ao clamor dos fatos, né? E é interessante daí que você verifica que o tipo penal diz uma coisa, o tipo penal, desculpa, o artigo de lei diz uma coisa e a interpretação que se extrai dele é outra. Por quê? Porque essa interpretação diversa do texto, ela está de acordo com aquilo que a sociedade espera. Então, é essa conversa entre o direito e a sociedade. Eu não sei se vocês em direito constitucional já ouviram falar de um instituto chamado de mutação constitucional. Quer dizer que o direito é mutante, por óbvio, né? O direito é dinâmico. Ele não pode ser engessado, né? Porque senão os mortos governariam os vivos, né? E nós não podemos permitir que isso aconteça. Os vivos têm que governar os vivos. Então, veja, esse Instituto da Mutação Constitucional, ele é muito interessante. Não sei se já tiveram contato com ele. O legislador, o intérprete, o STF, no caso, ele pega um dispositivo de lei e ele dá uma interpretação, não uma interpretação contrária, não é isso. Mas ele dá uma interpretação para aquele dispositivo de lei que é diferente daquilo que o legislador pensou lá atrás, quando ele criou o artigo. Por quê? Porque a sociedade mudou com relação àquele tema, né? E a partir daí, houve uma mudança de interpretação sem que eu mudasse o texto da lei. Vocês já devem ter ouvido falar que existe uma grande diferença entre o texto e a norma. Sim ou não? Texto é o que está escrito e a norma é o resultado do exercício intelectual que nós fazemos sobre aquele texto. Então, o texto é a lei que a gente chama de lei seca, né? A lei fria, e a norma é a interpretação dessa lei. Portanto, em alguns momentos é possível que o STF pratique, não é? Esse instituto chamado de mutação constitucional, no sentido de dar uma nova interpretação para o texto, no entanto, sem alterar o texto da lei. O texto continua o mesmo. O que muda é o que se extrai dali. Isso é um exemplo bastante claro, penso eu, de como direito e sociedade se influenciam mutuamente, né? Então é possível que isso aconteça. E aí, nesse momento de mudança, que é uma constante, né? Essa mudança social, junto ao direito, fica a pergunta, não é? E o papel do jurista? Né? E o nosso papel dentro desse turbilhão social? Ora, o intérprete, o jurista, o operador, como você queira chamar, né? O construtor do direito, enfim. São todas expressões para dizer a mesma coisa, né? Se essa pessoa que trabalha com o direito apresentar uma postura neutra ou muito purista, muito legalista, né? Nós corremos o risco de, a partir dessa postura, nós não conseguirmos entender as mudanças sociais e, a partir dessa falta de entendimento, promover uma aplicação equivocada do direito, que gera injustiça, né? Creio eu que não há nada mais doloroso na sociedade do que o sentimento de injustiça, né? Já falamos dele aqui individualmente, mas eu acredito que coletivamente, não é, essa dor seja multiplicada. Então, o que é preciso, né? É preciso encontrar
aquele meio termo não fechar os olhos para os novos movimentos sociais, os novos fluxos sociais, né, as correntes de opinião. Então, não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. Por isso que nós temos essa aula de sociologia, temos aulas de antropologia, história do direito, filosofia, né, que tem por objetivo dar um substrato mínimo de entendimento de como a sociedade se desenvolve, não é? E como ela é mutável, né? Mutante. Então, o que acontece? Nós vemos nos últimos anos, especialmente a partir da nova Constituição, mas isso não é crítica, tá? Tá aqui, ó. Não é crítica, mas é uma constatação. A partir da Constituição de 88, né, nós vemos um número muito grande de litigiosidade, ou seja, um número muito grande de ações no Poder Judiciário. Tá? O postulado do acesso à justiça, ele nunca foi tão concretizado como nesses últimos 30 e tantos anos. Né? Por quê? Porque a partir da Constituição de 88, da redemocratização do país, nós passamos a ter uma ideia de que as pessoas devem ter a oportunidade de acessar a justiça. Por quê? Porque o acesso à justiça é uma forma é uma das formas de concretização da dignidade humana. Né? Permitir que a pessoa leve uma questão até o Poder Judiciário é algo, penso eu, indispensável num Estado que queira ser minimamente democrático. Ah, professor, mas daí chega lá no STF, briga de vizinho. Chega lá no STF, reclamação porque o cachorro do vizinho late de madrugada. Primeiro que isso é uma bobagem, né? Uma falácia. Tá? Não é qualquer caso que chega até o STF. Segundo, que ainda que cheguem muitos casos até o STF, eu não sei se vocês sabem, mas o STF é um dos tribunais constitucionais com mais processos no mundo. No mundo. Tá? Eu lembro de uma contagem que fizeram quando eu estava na pós, faz um tempinho já, mas salvo engano, cada ministro tinha em torno de 10 mil processos para julgar no ano, por ano. Quer dizer, é algo avassalador, né? Ainda que exista lá um número razoável de assessores, né, e servidores do STF, quando você compara com o Japão, por exemplo, eu acho que o Tribunal Constitucional do Japão não chegava a 1000 causas por ano. E aqui nós chegávamos a 10 mil por magistrado. Por magistrado. Então é pensar assim, o Gilmar Mendes lá tem 10 mil processos para julgar esse ano de 2021. É muita coisa. Mas, enfim, é o modelo que foi adotado pela Constituição, né? Que depois a gente poderia, numa outra oportunidade, né, um sábado à tarde, se vocês quiserem, a gente pode se reunir aí e bater um papo a respeito de como o STF é formatado ou como ele poderia ter sido formatado. Né? Mas não cabe agora na aula aprofundar sobre isso. Mas esse número grande de litigiosidade, ele tenta ser solucionado com relação aqui aos processos coletivos, né? Os processos coletivos são uma forma de tentar diminuir o número de processos no Poder Judiciário como um todo. É uma ferramenta bacana, né? Que como tudo na vida, né? Ela vai se desenvolvendo e se aperfeiçoando. Tá? Só para que não fique em brancas dúvidas, o que é um processo coletivo? É um processo no qual, por exemplo, um legitimado, por exemplo, o Ministério Público, ele tem legitimidade para atuar em nome de uma coletividade determinada.
Então, imagina que uma indústria, ela joga num rio um produto químico que era proibido ela jogar ali no rio. E esse produto químico mata os peixes, não é? E torna imprópria água para o consumo, enfim, causa danos que atingem ali uma coletividade que vivia do rio, por exemplo, pescadores, populações ribeirinhas, né? Que, suponhamos lá, essa comunidade tem 1.000 pessoas. E o que o sistema permitiria? Que cada uma dessas 1.000 pessoas entrasse com um processo. Então, seriam mais 1.000 processos. Então, o que o processo coletivo faz? O Ministério Público, por exemplo, ele entra com uma ação só, representando essa coletividade. Muito melhor do que eu ter 1.000 processos, né? Até para manejar, para evitar que eu decida de um jeito para um e de um jeito para outro, né? Para que eu tenha uniformidade, economia processual, enfim. O processo coletivo ele é cheio de benefícios, tá? Então, os juristas, né, é natural que nesse momento de uma sociedade hiperveloz, né, nós precisamos que os nossos juristas no Brasil e no mundo, mas vamos falar do Brasil, que é o que nos interessa, eles tenham essa característica que está na tela aí, grifado, né, que é uma característica de humanidade, que é uma característica de também estar próximo à sociedade, que é uma ideia de o jurista que respeita a dignidade humana, não é? Que enxerga, por exemplo, no seu cliente não só uma cifra, não só os honorários, né? Mas que entenda que quando o cliente busca um advogado, por exemplo, o advogado tem que ser aquela última trincheira, né, de proteção do cliente. O cliente, quando conversa com você no seu escritório, ele vai contar algo que para ele é de suma importância, ainda que para você pareça uma banalidade. Talvez porque, juridicamente falando, é simples de resolver, mas pode ser que para aquela pessoa em especial seja o fim do mundo, né? E você vai, então, o que se espera, né, é que se trate essa pessoa de forma a ela entender que ela está protegida, né? Isso, na verdade, é até uma dica profissional, né? A pessoa, quando entra no teu escritório buscando tua ajuda, ela tem que sair dali sentindo confiança naquilo que você disse, né? E boa parte dessa confiança é construída nessa relação de respeito à dignidade alheia, tá? É claro que para que se atinja esse grau de proximidade, não é, com o jurisdicionado, quando eu falo, por exemplo, no juiz, né, o juiz ele atende ao público também, embora não seja muito comum, tá? Mas se uma pessoa procurar o juiz, ele não pode furtar-se, né, ao atendimento, ainda que ele não faça direto, faça por meio dos seus assessores, da sua equipe, o mesmo com o Ministério Público, né? O fórum tem que ser entendido como a casa do povo, né? Casa da justiça e a casa do povo. Então, é no sentido de que esses juristas, cada vez mais, eles têm uma formação humanística, né? De uma formação baseada na empatia, tá? Para resumir tudo, assim. Acho que a palavra que resume isso tudo que eu estou querendo dizer é a empatia. Ou seja, colocar-se no lugar do próximo, né? Tentar enxergar o mundo pelos olhos do próximo, tá? Professor, mas eu sou criminalista e eu estou defendendo, sei lá, um criminoso hediondo. Ora, no direito penal é bastante interessante, né? Porque quem for desenvolver a profissão nessa área, não raro você vai ouvir num almoço de domingo ou numa viagem, né, de um estranho, enfim. Mas você defende criminoso. Bom, primeiro, a Constituição Federal diz que todo mundo tem direito à defesa. Todo mundo. Desde o mais inocente até o mais culpado. Né?
Em segundo lugar, se você não fizer, outro profissional vai fazer, né? Então, por que não você, fazendo uma defesa com base em argumentos legais, sem subterfúgios, né? Porque o advogado não pode ser mais criminoso que o réu, né? Tem bastante advogado criminalista e tem advogado criminoso também, né? Como em toda profissão, tem os bons e os maus. Mas fazendo uma defesa dentro dos parâmetros legais e constitucionais, fazendo respeitar a dignidade do seu cliente, né? Eu acredito que você possa depois deitar e dormir tranquilamente, sabendo que você não fez nada de errado, né? Primeiro porque você está ali trabalhando em cima de um fato, e não com relação a uma pessoa em especial, né? Embora você tenha que respeitar a dignidade humana, o direito penal ele é baseado no fato, né? Então você está ali debatendo ideias com relação a um fato em especial, tá? O mesmo vai valer para quem for promotor, promotora, né? E na hora de fazer uma denúncia, lembrar que você está trabalhando com o fato. O direito penal, vocês aprenderam, é um direito penal do fato, e o mesmo para o juiz, para a juíza, quando for sentenciar. Lembrar que nós não estamos avaliando a pessoa do criminoso, nós estamos avaliando o fato cometido pelo criminoso, né? São coisas completamente diferentes. Pode parecer demagogia da minha parte, talvez, dizer que, por mais hediondo que tenha sido o fato, nós temos sempre que nos lembrar que foi um ser humano que praticou, né? Acho que isso pode nos ajudar a pautar. A sociedade não precisa de juízes vingadores, nem promotores, nem promotores vingadores, tá? Nós precisamos de gente que aplique a lei e ponto. Legal. Então, é a necessidade dessa formação, dessa formação humanística e algo que é recomendável, né? A ideia de uma desculpa. A ideia de uma possibilidade de especialização, né? Especialização aqui no sentido de conhecer efetivamente aquela área do direito que você escolheu para advogar, né? Advogar ou para trabalhar, enfim. Como, por exemplo, um delegado, um juiz, promotor, procurador e todas as demais carreiras que o direito proporciona, é dizer assim, estudar direito é um sacerdócio, né? Você estuda direito 24 horas por dia, tá? No futuro, às vezes você vai estar dormindo ou naquele estado de pré-sono, né? E vai vir uma ideia que possa te ajudar a solucionar um caso, e você vai levantar e vai ali, anota para não esquecer, né? Então, isso é o tempo todo, né? Em tudo que você enxerga, eu acredito que você faça isso desde o primeiro dia de aula, para tudo que você olha a partir de agora, você enxerga direito, né? Nas suas mais variadas vertentes. E na minha modesta opinião, é uma delícia fazer isso. É muito gostoso, é muito bacana viver a profissão, né? Nós temos esse privilégio de viver a nossa profissão, o que talvez outras profissões não proporcionem, né? Talvez outras profissões, o sujeito fecha ali o notebook na sexta-feira e só vai lembrar dela na segunda cedo, né? Nós não, nós estamos o tempo todo raciocinando juridicamente, né? Professor, mas nós estamos no primeiro semestre, nós estamos no começo da caminhada, mas o que te impede de abrir o Google e questionar alguma coisa que, por exemplo, num fim de semana o professor não pôde te responder, né? No meu caso, eu costumo estar online quase que o tempo todo. Pode perguntar que se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou procurar. Inclusive, eu estou devendo uma resposta, não sei se é para alguém aqui da manhã ou se é para a noite, com relação a estágio.
tá? Se for para aqui da manhã, fique tranquilo que tô pesquisando, eu não esqueci, tá? É que não surgiu oportunidade ainda. Legal, podemos ir adiante? Vamos lá. Ó, o próximo tópico é bem bacana. É esse tópico que trata da socialização e controle social. Então, veja, essa ideia de que o ser humano é um produto social, né? Isso nós não podemos negar. É claro que essa ideia de o ser humano enquanto um produto social, ela não pode ser usada como um dogma absoluto, né? Porque essa frase, né, o ser humano é um produto da sociedade, ela vem sendo desvirtuada, né? Porque usa-se esse tipo de raciocínio, às vezes, para nivelar todos os indivíduos de determinado grupo, né? E tratá-los de forma idêntica, o que é um equívoco. Né? Do que eu estou querendo dizer? São aquelas frases que nós ouvimos, né, depois do Lamentáveis, né? Tudo lamentável no evento lá, né? Assim, o quadro todo péssimo. Por qualquer ângulo que você olha, uma tragédia. Que é o que aconteceu lá na comunidade do Jacarezinho, né? Como nós já dissemos, é uma tragédia porque o Estado não chega até lá, a não ser do jeito que chegou. Isso dá aso para que grupos criminosos ocupem, né, alguns espaços, e isso gera esse conflito armado, né, que não é bom para ninguém em lugar nenhum do mundo, né, muito menos aqui no Brasil. Só que após o evento, nós ouvimos coisas assim que eu não sei vocês, mas ultimamente eu ando irritado com a ignorância de certas pessoas, né? Especialmente aquelas pessoas que têm acesso à mídia, que são formadores de opinião, né? Mas vocês devem ter ouvido algumas frases como, por exemplo, é tudo vagabundo que vive lá. Opa! Como nós já dissemos, né? A comunidade do Jacarezinho, ela tem milhares de habitantes. Como é que eu posso generalizar? Né? Você sabe que o argumento generalista ele demonstra uma falta de preparo para o debate, né? Então, quando o sujeito diz, é tudo vagabundo que vive lá, ele está cometendo um equívoco, né? Sociológico, humanista, um equívoco de argumento, quer dizer, não tem como salvar uma frase dessa. É abobrinha pura. Né? É 100% de aproveitamento zero. Né? Quer dizer, como é que eu posso dizer que, usando dessa ideia inicial de que o homem é produto do meio, vou dizer que todo mundo que está no meio, por assim dizer, mais perigoso ou mais corrompido, né? Eu vou dizer que todo mundo é igual. Né? Uma outra frase também que é um equívoco, por exemplo, é dizer todo político é corrupto. Né? Veja, todo argumento que é generalista, ele é errado. Porque nós sabemos que existem políticos muito bons atuando em Brasília, contra os quais não se consegue levantar nenhuma peste de corrupção. Né? E é claro que esse tipo de argumento, né, e você poderia ir para outros campos, todo homem é canalha, né, que algumas pessoas dizem. Enfim, só uma dica, né, de linguagem jurídica, que todo argumento generalista ele induz a um erro grave. Então, voltando aqui, o homem efetivamente é um produto social, com as ressalvas que nós já mencionamos, de não generalizar, não é, e aplicar esse conceito de forma absoluta. Mas sim, o homem sofre influências do meio onde ele vive. Isso, o homem, eu digo quanto espécie, né? Isso não se pode negar. Tá? Agora, o resultado lá na frente dessas influências é que nós podemos sim questionar e diferenciar. Então, veja. Ô, professor. Pois não. Eu costumo aqui fazer o seguinte, né? Muitas vezes a pessoa vem perguntar sobre uma questão de um imóvel, alguma coisa assim. A pessoa fala, eu tenho uma casa, precisa regularizar, precisa...
eu falo assim, ó, eu preciso que você me traga os documentos para mim poder olhar, né, e ver o que é que dá para fazer. O que acontece, acho que é o mesmo caso do Jacarezinho, dessas outras, desses casos. Precisa primeiro analisar o que está acontecendo para ter uma resposta, né, da coisa, porque muitas vezes a gente fala assim, não, faz isso e não é isso, né? A gente não viu os documentos, não viu a investigação, não viu nada, né? Exatamente. Essa é uma preocupação que nós do direito temos que ter, né? Porque cada caso é um caso, né? Cada situação é uma situação. Por exemplo, no atendimento ao público, né? Que a gente fazia presencialmente, mas faz ainda com agendamento lá na promotoria, ou mesmo quando você está advogando, às vezes a pessoa vem e te conta o caso que é parecido com o caso do vizinho, por exemplo, um tributo, né? O empresário X recebeu a cobrança do tributo e o empresário Y, que é amigo dele, que está talvez no mesmo ramo, não recebeu a cobrança. E o sujeito vem lá nervoso. Por que eu tenho que pagar e o meu colega lá, que é empresário da mesma área, não tem que pagar? Daí você vai olhar, por exemplo, a faixa de rendimento que o teu cliente ali teve é maior, então ele tem que pagar o imposto de renda. O outro teve um rendimento menor, está isento. Então, é difícil você trazer uma solução pronta e geral, né? É caso a caso mesmo, é a particularidade do caso que vai te ajudar a entender todo o contexto. Né? Bem observado, bem legal. Então, turma, nós temos aí, dentro dessa ideia inicial de que o homem é um produto da sociedade, essa ideia de que existem mecanismos de intervenção, né? Mecanismos de controle, efetivamente. Aqui, como eu já disse para vocês, nós temos o direito, é um mecanismo de controle formal, né? Produzido pelo Estado. O, o perdão, buguei aqui por um segundo, né? Tem o direito, tem a família, a religião, a escola, a própria prisão. São todos mecanismos de intervenção na sociedade. Alguns formais, oriundos do Estado, outros informais, né, que acontecem na sociedade, mas que são também milenares, né, institutos que nos acompanham desde a nossa formação enquanto espécie humana. Ora, nós sabemos que todos esses mecanismos, eles atuam nas nossas vidas, não é? Por intermédio desses materiais, esses recursos, perdão, materiais e simbólicos, né? Ah, por exemplo, quando eu trato de recursos materiais, eu estou falando propriamente dito da intervenção concreta, né? Quando, por exemplo, na escola, não sei se vocês passaram por esse tipo de intervenção, mas eu, quando estudava lá no início, né? Nossa, quantas décadas atrás, estudava lá no primário, por exemplo, era praxe que nós nos enfileirássemos, né? E cantássemos o hino nacional antes de começar as atividades da escola. Isso perdurou até minha época de colégio, eu acredito. Né? Isso é uma forma de adestramento das crianças. Né? Isso é uma forma de controle, efetivamente. Né? Porque não é segredo para ninguém que para molecada de 6 anos de idade, 7 anos de idade, ficar enfileiradinho, mantendo a distância de um bracinho pro coleguinha da frente e um bracinho pro coleguinha do lado, e cantar um hino nacional inteirinho, sem virar 25 cambotas, né? A gente chamava de cambota, ou pular, ou beliscar, ou enfim, isso não é fácil.
né? Então é um momento de controle, de adestramento, né? E esses recursos simbólicos. Os recursos simbólicos são aqueles que atuam na nossa psique, né? Na nossa mente, onde nós passamos a aceitar determinadas regras sociais. Ainda que, do ponto de vista social do socialismo, né? Eu digo social da solidariedade, ainda que do ponto de vista da solidariedade eles sejam regras equivocadas. O que eu quero dizer, né? Imagina uma pessoa, essa historinha é rápida, tá? É o professor Clóvis de Barros Filho que conta. Ele disse que quando ele terminou o doutorado, ele foi com a família almoçar e eles foram em um dos restaurantes mais caros de São Paulo. Porque a ocasião merecia, né? Que também é o finado Zygmunt Bauman que fala, né? Na sociedade moderna, nós dizemos eu mereço, né? A gente não espera, a gente vai e faz. E ele, enfim, almoçou lá com a família e tal, e na hora que ele estava saindo do restaurante, ele estava aguardando o manobrista trazer o carro, e o recepcionista do restaurante, ele começou a conversar ali com o recepcionista, e o recepcionista falou, ei, doutor, tava bom o almoço, né? Ele falou, tava gostoso sim, mas é meio salgado, né? Meio caro o negócio aqui. E o recepcionista falou, eu consegui ver lá o que o senhor pediu, né? Pelo que o senhor pediu ali, que eu olhei por cima, o preço do seu almoço ficou o valor do meu salário. E o Clóvis de Barros, ele tem uma mente muito aguçada, né? Para quem não acompanha, eu sugiro as palestras dele, o sujeito é genial. E ele falou pro recepcionista, se acha justo que eu sente aqui em um almoço gaste o que você ganha no mês? E daí o recepcionista falou, é justo, né, doutor? O senhor é um homem estudado, né? O senhor tem direito de gastar isso tudo no almoço. E ele falou assim, não, e aqui é bom ainda, porque a sobra das carnes, eles dão pra gente levar para casa. A gente ainda faz um churrasquinho lá com a família. E daí o Clóvis, claro, né? Ele foi instigado, né, pela conversa. Mas você acha justo você ter que levar sobra de carne para casa? E o sujeito respondia, não, é justo, né? Porque eu não pude estudar, então tem que me contentar com a sobra mesmo. Mas você acha justo você não ter podido estudar? E você percebe que a cada pergunta que o Clóvis fizesse, e se ele ficasse o resto da tarde ali perguntando, você acha justo? Aquela pessoa responderia sim. Por quê? Porque já entrou na cabeça dela que esse abismo social, essa desigualdade absurda, né? Eu não sei se vocês sabem, mas tem um certo ministro do atual governo, mas isso não é novidade desse governo, não, é de qualquer outro, eu creio. O café da manhã dele custa um salário mínimo. O café da manhã do cara, tá? Num país onde nós já dissemos, existem milhões de pessoas que não sabem se vão fazer uma refeição hoje. Então, só que essa ideia dessa desigualdade, desse abismo, dessa diferença brutal, tá tão inserida simbolicamente na mente das pessoas como algo justo, aquela ideia de meritocracia, né, que é uma bobagem sem tamanho, enfim, que as pessoas entendem que aqui a vida é desse jeito mesmo e tem que se contentar, né, e comer o resto do bacana que almoçou ali. Isso é uma dominação simbólica, né? Isso o Pierre Bourdieu aborda com muita propriedade. Por que simbólica? Porque não precisa dar nenhuma chicotada, não precisa dar um tiro, não precisa de algema ou correntes, né? Essas correntes, essas algemas, elas são simbólicas, tá? E elas são tão violentas quanto,
né? Uma corrente real. Porque é invisível, né? Só é sentida na pele. Então, existe esse mecanismo de conformação social que vem através desses meios materiais e simbólicos. Legal. Até tudo bem? Vamos que vamos? Tá Travou? cortando o seu Travou para todo microfone. mundo? Será que voltou? Agora voltou, professor. Travou e não foi pouco. Opa, obrigado, Tawane. Gostei da descrição do Pablo ali, ó. Travou e não foi pouco. Foi muito. Eu percebi que até o ponteiro do mouse meu aqui havia travado. Desculpa, tá? Não, o que eu havia dito enquanto travou, acho que foi a pergunta se estava tudo ok, se nós podemos dar sequência no nosso estudo. Podemos? Então vamos lá. Dentro dessa ideia de socialização e controle social, nós temos aí, tá na tela, os tipos de controle, né? Ora, nós temos basicamente dois tipos de controle social. Aqui, ó. Vou marcar. O controle formal e o informal. Ora, o controle formal é aquele que vem das regras que estão institucionalizadas. Ou seja, o controle social é aquele, o controle formal, né? É aquele colocado pelo Estado através das leis, né? Então, esse tipo de controle formal é muito fácil de nós enxergarmos, né? Porque ele está das leis, nos códigos, né? No Vademecum, por exemplo, né? Então, ele é produzido pelo Estado naquela mútua influência que nós conversamos alguns minutos atrás. Agora, o controle informal, ele vem de instituições, perdão, que estão fora do Estado, né? Que tem a ver com essas crenças, valores, costumes. Quando eu falo de instituições, eu acho bacana a ideia da família, né? Que na família nós temos uma socialização primária. Quer dizer o quê? A primeira experiência de socialização que nós temos é dentro da família, tá? E aí, pouco importa o arranjo familiar, né? Tem aquela família tradicional, bonitinha, o papai, a mamãe, filhinhos, o cachorrinho, uma cerquinha branca, né? Essa família tradicional. E os demais arranjos contemporâneos de famílias, né? Famílias compostas por apenas um dos pais e os filhos, composta pelos avós e netos, por irmãos, enfim, famílias homoafetivas, enfim, família é família, né? Como diria na música do Titãs lá, né? Então, é nesse ambiente que nós vivemos a primeira experiência de convívio social, né? Ali são impostos os primeiros limites, ali a pessoa ouve os primeiros elogios, as primeiras críticas, os primeiros nãos, né? Existe uma. E daí é sobre pedagogia, né? Mas existe uma pesquisa que mediu a quantidade de nãos que uma criança de tenra idade ouve em média por dia, né? Eu não vou me lembrar o número exato, mas é algo espantoso, né? Da quantidade de nãos que os pais falam para os filhos. Claro que os pais, penso eu, a imensa maioria deles, né? A média, atuam com todo o amor e carinho que eles
podem imaginar que existe, né? Muitos desses nãos até são ditos involuntariamente, porque existe um instinto de proteção ali, né? Só que essa quantidade absurda de nãos, ela acaba inibindo também a criança a desenvolver o seu pleno potencial, né? Mas é claro que eu estou até saindo do tema, peço até desculpa. Mas é ali, nesse início, então, da vida, a família é o primeiro ambiente socializador. E depois nós temos uma socialização secundária, né? Que vem de outros institutos da sociedade. Que vem, por exemplo, da escola, que vem da igreja, né? Onde nós temos a educação formal, né, na escola, mas também uma educação socializadora, né? No sentido de que também há certas condutas que nós aprendemos na escola que nós não podemos praticar. A minha mãe, ela se aposentou como professora de primário, né? Ela fez isso durante muitos anos, mais de 20 anos, trabalhando com primeira a quarta ali, né? No comecinho mesmo da vida estudantil dessas crianças. E isso é cada história, né? Que efetivamente você precisa parar para olhar com esse olhar sociológico, né? Então é ali, por exemplo, na escola, que nós aprendemos que não pode morder a bochecha do colega, né? Não pode chutar o coleguinha, não pode jogar estojo, não pode brigar, enfim, tem que respeitar o professor, também essa ideia de autoridade, né? Na igreja, nós aprendemos também esses aspectos relevantes do amor ao próximo, do sacrifício, enfim, né? Seja ela a igreja que for, né? Enfim, e são essas instituições que fazem parte da nossa socialização secundária e junto com a família na socialização primária, que compõem, não é, esse tipo de controle informal, tá? Que também pode gerar sanções, né? Porque qual que é a ideia de controlar? É você impor sanções caso haja uma desobediência. Então, os mecanismos formais têm as suas sanções, né? Conforme o ramo do direito que você estuda. Por exemplo, o direito penal tem pena de cadeia, o direito civil tem pena de multa, o direito administrativo tem uma outra natureza de pena. Por exemplo, fechar um estabelecimento que está vendendo comida estragada, né? E nos mecanismos informais, você também vai ver a aplicação de sanções, né? A sanção mais comum, especialmente na socialização secundária, aquela que é fora da família, é a exclusão do grupo social. Né? O sujeito que não se conforma, não se adapta àquele meio, ele acaba sofrendo uma exclusão, tá? Que é algo grave também, que gera traumas, né? Na pessoa. Maravilha. O professor brilhante, né, gênio, Norberto Bobbio, já ouviram falar dele, sim ou não? Ele é um filósofo, né? O Norberto Bobbio. Ele é italiano, tá? Vivo. O professor Norberto Bobbio, ele faz uma distinção também nos controles sociais, que ele divide em mecanismos de controle interno e externos. Então é mais uma forma de enxergar, né, o mecanismo de controle. Ora, quando eu falo do mecanismo externo, eu estou falando daquelas intervenções diretas, né, no meio social. Então, o sujeito que não se adapta, seja aos mecanismos formais ou informais, ele sofre as sanções. Então, nós podemos dizer que tem uma fonte aí até do próprio Durkheim, né? Porque você enxerga a ideia da pressão que o fato social exerce sobre o indivíduo, né?
Então, aquele que não segue o padrão, ele vai sofrer punições. Seja punições de polícia, como, por exemplo, uma prisão, ou seja, uma punição informal, né? Mas todas essas sanções, elas têm o objetivo da ordem, né? Ou aquilo que se pensa que é normal, né? Adoro isso. O normal, entre aspas, muito grandes, né? O que é normal, tá? Dentro de um aspecto sociológico, né? Existe uma normalidade média daquilo que se espera dos indivíduos em sociedade, tá? Agora, falando individualmente e psicologicamente, né? O que é normal, né? É uma pergunta também que a gente poderia ficar o resto do ano aí tentando responder. Muito bom. Então, dentro desse controle externo, né, nós temos essas ideias institucionalizadas ou informais. Agora, e o controle interno? Né? O controle interno, ele está dentro do âmbito da consciência de cada um. Já ouviram falar daquele conflito entre direito e moral, sim ou não? Nunca, turma? Já sim, professor. Já, né? De forma que o direito ele é externo, coercitivo e tudo mais, e a moral é interna, né? Também exerce alguma coerção, mas ela está individualizada, enraizada em cada um. Aquela célebre frase, né? Que o maior tribunal que pode existir é o travesseiro. Né? A hora que você vai dormir, é só você e sua consciência. Né? Eu não sei se vocês têm o hábito de fazer um pequeno resumo do que foi o dia, né? E a partir dessa pequena recapitulação do que foi o dia, você pode se deparar com momentos nos quais você possa ter agido de forma que gere remorso, arrependimento, né? Culpa, né? É o sentimento de culpa, que são circunstâncias que podem acontecer com cada um de nós, né? Então, o Bob dizia, né? Oi. Se a pessoa não tiver moral, ela não sofre isso, porque ela não tem moral mesmo. Exato. Porque como é que é? Eu tenho o que é moral, o imoral e o amoral, não é? Lembra que o prefixo a do grego quer dizer sem. Então, o sujeito que é amoral, ele não tem esse tipo de tribunal interno. Um bom exemplo é a pessoa que tem essa sofre de psicopatia, né? Sofre não, geralmente o psicopata faz os outros sofrer, né? Ou sociopatia, né? Que nós já até conversamos em sala. Quer dizer, esse indivíduo, por questões fisiológicas, né? Geralmente, porque o seu organismo ele não produz determinadas substâncias químicas que geram essas emoções, né? Ele é gelado com relação a esse tipo de remorso. Esse aí não tem esse controle interno. Para esse tipo de indivíduo é só o controle externo que vai funcionar mesmo. E nós vamos perceber que muitas vezes ele vai conseguir até driblar esses controles externos, né? Porque nós sabemos que o psicopata ele tem uma habilidade de manipulação muito grande também, né? E muitas vezes ele vai conseguir se safar também do controle externo. Acho que nós disponibilizamos aqueles materiais, né, sobre psicopatia e o quanto é importante conhecer esse tipo de gente. Não conhecer ser próximo, né? Reconhecer esse tipo de gente para você poder se blindar e se proteger. Mas como Laertes bem apontou, essas pessoas vão fazer mal para um sem número de indivíduos e vão dormir tranquilamente, né? Talvez a boa notícia
é que essas pessoas ainda são um número minoritário em sociedade, né? A imensa maioria de nós vai sim ter eventualmente, né, esse peso na consciência. É claro que vai depender da tábua de valores que a pessoa tem, né? A pessoa que tem uma tábua de valores muito rígida, qualquer deslize tira o sono da pessoa. A pessoa que tem uma tábua de valores mais flexível, exceto os psicopatas, né, uma pessoa dentro de uma normalidade psíquica, que tem uma tábua de valores mais flexível, não é qualquer deslize que vai ser o fim do mundo, né? Mas é claro que nesse aspecto individual não cabe a nós criticarmos ou apontarmos o dedo, né? Porque é muito comum, às vezes, você ver a pessoa que é muito ligada à religião, que é importantíssimo, nós não estamos criticando, mas nós sabemos, né, que a pessoa que às vezes é muito ligada à religião, ela tem muito medo do pecado, né? E e o pecado acaba trazendo para ela um desconforto. E nós entendemos isso, né? Sem problema algum. Eu, particularmente, não acho que seja um jeito saudável de viver, enxergar o pecado em tudo. Mas nós respeitamos quem assim o faz. Porque, como eu sempre digo para vocês, a gente respeita a história da pessoa, né? A pessoa foi criada daquele jeito. Mas então o Bobbio dizia, né, que existe esses dois controles. Um realizado externamente, outro realizado internamente. Muito bacana, muito legal. Né? E é claro, né, que esse tipo de controle interno ele se dá de forma mais ou menos rígida, como nós dissemos, né, de acordo com esse processo de socialização que a pessoa sentiu, né, durante a sua vida, especialmente nos primeiros anos de vida. Por quê? Porque a partir daí nós temos uma convicção de um freio interno, de um freio inicial, né? Onde, embora a pessoa queira, por exemplo, praticar um crime, o seu controle interno diz não faça porque é errado, né? Alguém levantou a mão? Ou não? É que eu ouvi um barulhinho aqui, que geralmente é de quem levantou a mão, mas tudo bem. Né? Há um tempo atrás, isso é muito curioso, né? Aqui no fundo da minha casa funciona a entrada de um posto de gasolina que atravessa a quadra, né? Vai até na rua de cima. E aqui atrás tem o lavador de carros. Então, sábado, 7h30 da manhã, o camarada, e eu falo camarada porque ele é meu amigo mesmo, tenho muita consideração, gosto muito dele, e é meu xará, inclusive. O camarada começava a lavar o carro e ele cantava. E ali, como dá o eco, né? Porque onde enfia o carro ali, então ele cantava ou assoviava. 7h30 da manhã, parecia que ele estava cantando dentro do meu quarto. Qual que é a primeira vontade que você tem, né? Eu vou pegar um pedaço de pau e eu vou lá, vou dar na canela dele, né? Para ele parar com essa cantoria. É a vontade que você tem, mas automaticamente, né? Você nem raciocina para isso, né? É um átimo de segundo. A tua mente sabe que se você fizer isso é errado, né? Ou eu vou abrir a janela e vou xingar, também é errado, né? Também é errado. Se você pode conversar, por que você vai deitar? Né? Mas não, nem precisei reclamar, nem nada, eu sou cliente ali do posto, às vezes vou à tarde lá bater papo quando eu posso, mas nem foi preciso reclamar, nem nada, acabou, do mesmo jeito que veio e foi embora. Mas na hora da raiva, né? Ou você tá de madrugada dormindo, teu vizinho chega para guardar o carro ouvindo um funk no último volume às 4 horas da manhã. Putz, grila, né? Você efetivamente às vezes quer tomar uma medida até física contra.
Mas você sabe que por conta do seu controle interno, você não vai fazer isso, né? Falamos aí, tangenciamos a obra dele durante as nossas aulas, de forma ele traz essa ideia de um estudo das formas de controle social, né? E ele chegou à conclusão, na teoria dele, que o controle social que é exercido sobre os indivíduos, ele é feito com um único objetivo, que é de domar a pessoa. Domar mesmo, tal qual se faz com um animal selvagem, né? Tornar aqui, ó, o indivíduo dócil, útil e submisso. Porque a ideia da utilidade para o indivíduo? Porque a gente tem que lembrar, né, que quando Foucault fez os estudos dele, o capitalismo de produção ainda predominava, né? Hoje nós temos um mundo dividido entre o capitalismo de produção e o capitalismo financeiro. Então, o que acontece? O que Foucault explicava? Então, essa ideia especialmente nas instituições, na socialização secundária, a ideia da pessoa com 6 aninhos de idade ser colocada lá num banco escolar, né? Entre aspas, suportar 4 horas de aula é um momento no qual nós estamos transformando aquele ser que a princípio tem instintos selvagens, né? Não acabei de dar o exemplo aqui que aconteceu na escola onde minha mãe lecionava, da criança morder a bochecha da outra assim e não querer largar, né? O professor Maurício Saliba, que é brilhante, né? Um estudioso da sociologia e da filosofia, lecionou aqui já nessa casa. O Maurício falava em tom de brincadeira, mas é uma verdade, né? Que a molecada, quando chega na escola ali novinhos, são mini bárbaros, né? Mini bichinhos selvagens que precisam ser adestrados. Então, como eu disse, a gente fazia a parada para o hino, na hora de brincar, sempre a supervisão dos profissionais da escola. O Foucault diz que a própria arquitetura da escola ela é semelhante à arquitetura de um presídio. E se você olhar as escolas mais antigas, ele está coberto de razão. Né? Aqui em Ribeirão Claro nós temos 2 escolas de arquitetura mais antiga. E nós percebemos, né, que é um U, né, o prédio é em forma de U, um U quadrado, né, e no centro o pátio. Então, quando nós não estávamos na sala aprendendo, né, estudando e sendo educados formal e sociologicamente, nós saíamos para o pátio na hora do recreio. Delícia, né? Tomava aquele leitinho de soja da vaca mecânica e brincava. Só que o tempo todo a brincadeira no pátio sendo supervisionado pelos profissionais da escola. Para quê? Para que um não matasse o outro, né? Durante as brincadeiras. É claro que depois nós vamos crescendo, esses processos vão se internalizando e esses mecanismos eles passam para outras instituições, como aquele deu o exemplo do quartel, né? No caso daquelas pessoas que cumprem o serviço militar obrigatório. Onde mais? A prisão, né? O sujeito que chega a estar na prisão é a prova viva de que o Estado falhou no processo de socialização, né? Onde mais nós temos procedimento? No próprio emprego, né? Quando você chega num trabalho novo, por exemplo, você precisa se adaptar àquela rotina, né? Se adaptar aos colegas, enfim. Então, o processo de socialização, eu arriscaria dizer que ele não tem fim, né? Ele é perpétuo, porque exige de nós uma constante adaptação, né? Tem um livro que depois eu posso disponibilizar para vocês, que é do sociólogo inglês Norbert Elias.
chama O Processo Civilizador. Muito bacana. E lá ele mostra, né, quanto tempo leva, né, quanto tempo levou numa estimativa para que, hora que um ser humano fosse entregar uma lâmina para o outro, ele não entregasse com a ponta da lâmina virada para o outro, ele virasse e entregasse o cabo. Isso é um símbolo de socialização, né? Que parece banal, né? Mas hoje, quando você vai entregar uma faca para alguém, geralmente você vira o cabo para que a pessoa pegue o cabo da faca e não pegue a lâmina e venha se cortar. Mas isso é parte de um processo também, né? E parece uma bobagem, né? Especialmente uma pessoa querida, né? Você não vai entregar para o teu filho uma faca com a ponta virada para ele, ou poxa vida, né? Que pai, que mãe que é essa, né? Que não toma esse mínimo de cautela. Mas no passado isso acontecia e se cortar, cortou, né? Até porque o amor paterno e materno também é uma construção social, né? Já houve um momento na nossa história que não era comum que se desenvolvesse esse tipo de relação entre pais e filhos que nós temos hoje na modernidade. Antigamente as crianças eram enxergadas como mini adultos, né? Força produtiva, né? Se você pensar na família feudal, né, que tinha vários filhos, era simplesmente uma função de reprodução mesmo e de criação de mão de obra dentro da família, tá? E olha como que nós estamos hoje, né? A evolução que nós verificamos. Muito bom. O que mais nós podemos conversar a respeito, né? Dentro dessa ideia. Olha só. Então, os indivíduos são moldados, né? Por essas formas de controle social para serem úteis ao meio social, seja como operários, sejam aí em outras atividades, né? Então, nós temos essas ideias, né, que para que eu tenha o controle social, eu preciso da repressão e da influência, né? Então, também uma ideia daí de Nietzsche, né, que o ser humano tem essas pulsões, ou seja, essas vontades, e muitas delas são reprimidas por conta de um processo socializador. Não é dado às pessoas fazerem tudo aquilo que querem, né? Porque senão nós viveríamos na barbárie. Mas que as vontades existem, elas existem. Só que elas são reprimidas. Claro que daí, se você for enveredar para o lado da psicanálise, né, com Freud, Jung, enfim, e tantos outros, Lacan, você vai perceber que essa repressão nem sempre é boa, né? Não é à toa que muitas pessoas extravasam, por exemplo, enchendo a cara, né? Naquela sexta-feira, onde o sujeito não vê a hora de dar 18 horas para ele sair daquele emprego que ele odeia e encher a lata. Na verdade, ele não deveria nem estar naquele emprego que ele odeia, né? Se ele não gosta, ele que procure outro, não é verdade? E vá ser feliz. Mas, enfim, existe essa constante luta interna entre aquilo que você deseja, muitas vezes inconscientemente, e os freios que são colocados por conta desse processo de socialização. Então, são esses aspectos antagônicos, né, que está aí na tela, no sentido de que ele é necessário para que a gente possa conviver em sociedade, mas ele também é uma forma de manutenção do status quo, no sentido de que aqueles que são responsáveis pela arquitetura social, aqueles que estão no topo da pirâmide social, eles se servem desses mecanismos de controle também para manterem-se no poder, ao mesmo tempo em que mantém os demais subjugados, né? Também é uma forma de arranjo de poder, né? E daí, se você lembrar em Marx, né, a ideia de luta de classes e tudo mais, tem a ver com essas ideias. E aí o Thomas Hobbes, né, o nosso pensador inglês,
o autor do Leviatã, ele parte de um princípio de que as pessoas são más por natureza. Interessante, né? Ele diz, então, que os indivíduos, de sua maioria, são pessoas más. Quer dizer, o homem nasce mal. O ser humano nasce mal. E ele é melhorado pelos controles sociais. É dele a célebre frase, né? O homem é o lobo do homem. E ele precisa, o homem, né, o ser humano, precisa do Estado como um dos mecanismos de controle, ao lado dos demais mecanismos informais. É diferente do Jean-Jacques Rousseau, né, que parte do princípio oposto, que o ser humano é bom por natureza e acaba sendo corrompido pela sociedade. Né? Eu não sei qual versão você prefere, eu gosto mais da versão do Rousseau, né? Ela é mais bonitinha, ela é mais fofinha, de que nós somos bons por natureza, do que essa visão mais tenebrosa, né, do Hobbes, de que a gente é mal, a gente nasce mal. Né? Aí fica a seu critério e você vai perceber ao longo do seu desenvolvimento, dos seus pensamentos, né? Pode ser que um dia você lembre dessa aula e diga, puxa vida, eu sou hobbesiano, né? Eu acredito que o ser humano é mal por natureza e depois melhora. Ou você vai dizer, eu sou russoniano, eu acredito na bondade intrínseca do ser humano, né? E são duas obras que tem que ler, né? Tem que ler Rousseau e Hobbes para que você tenha uma ampliação aí dos seus horizontes, tanto jurídicos quanto sociológicos, tá? Muito bom. Tá. Então, essa ideia de que socialização é um processo essencial, né? Nós já falamos disso. E, ao mesmo tempo, é um mecanismo de controle e de manutenção do status quo. A socialização primária e secundária já falamos, tá? Por isso que eu vou adiantar aqui, né? A ideia de controle social. Falamos da família e tudo mais, né? O instrumento socializador. Papá. As instituições como um conjunto de socialização secundária, né? E daí tem o tema das diferenças e desigualdades sociais e o direito. Nós estamos aí em cima do nosso horário. Acho que não vale a pena nós abrirmos esse tópico agora, né? Pararemos dele na semana que vem. E hoje, quando eu lançar o nosso vídeo desse encontro, né? Eu lá no nosso local, lá no Ambiente Conhecer, eu também vou lançar já um material último, né? Que eu vou pedir para que façam a leitura e tragam dúvidas para o próximo encontro. É um material que eu reputo também palatável, né? Para que você possa estudar, fazer a leitura dele sozinho, sozinha, porque ela vai tratar de assuntos como opinião pública, né? E outros temas que são menos intrincados. Então, seguindo aquela experiência que nós fizemos, que até então penso que deu certo, né? Nós vamos fazer a leitura desse material sozinhos, sozinhas, e trazer eventuais dúvidas ou para o nosso grupo do WhatsApp ou para a nossa aula de sexta que vem, né? Onde nós encerraremos o nosso semestre de atividades. Tá bom? Combinado assim? Alguma dúvida, turma? Alguma intervenção? Professor, Pois não. Antigamente existia o trote aí nas escolas, nas faculdades. Isso também era um método de controle social? Olha, eu acho que nós podemos dizer que sim. Agora,
nós não podemos, pelo menos eu acredito, né, que nós não podemos concordar que fosse algo saudável, né? Haviam trotes que promoviam efetivamente a humilhação das pessoas, né? E isso gerava aí uma situação muito desconfortável, né? Eu ouvi falar de trotes assim absurdos, né? E não raro chega até a mídia quando acontecia isso, de pessoas que morriam, né? Durante os trotes. Quer dizer, algo de uma barbárie sem tamanho, né? E a partir daí, a sociedade passou a encarar isso como algo nefasto, né? Como algo ruim. E tem mudado, né? Ainda algumas instituições praticam de forma clandestina. Não é nem a instituição, são os alunos em si, né? Mas a imensa maioria dos trotes hoje são trotes humanistas, né? Eu gosto muito do trote solidário, por exemplo, onde se arrecada mantimentos e tudo mais. Agora, sim, o trote de, por exemplo, raspar a cabeça, né? Ainda tem um grau de aceitabilidade, né? Pintar o rosto, pintar o cabelo, né? O filho de um amigo meu, ele passou em administração na USP, e o trote era pintar o cabelo de azul, que era a cor do curso. Só que assim, quem não quisesse pintar não era obrigado. É claro que daí vai ter um certo porém com relação à pessoa, né? Mas eu acho que até assim, pintar o cabelo é algo que não é invasivo, né? Agora não vai pintar o cabelo com a substância química lá que dá alergia e mata o cara também, né? Tudo tem que ter razoabilidade. O raspar a cabeça eu já não sei se também é tão aceitável assim. Agora, aqueles trotes violentos, que envolviam até fezes, né? Fazia a pessoa rolar no barro misturado com fezes. Quer dizer, putz grila, né? Meu Deus do céu, isso é absurdo, né? Então eu acho que é uma evolução social também, Laertes, a abolição desses trotes mais brutais, assim, mais grotescos, né? Legal. Bem lembrado, por sinal, viu? Não tinha lembrado desse detalhe. Vamos lá, então, para a nossa chamada, turma? Mais alguém gostaria de usar a palavra antes? É? Então vamos. Giovanni. Presente. Ana Beatriz. Valeu. Ana Beatriz. Bianca. Não? Nenhuma das duas? Opa, chegou na hora, hein? Camila Ribeiro. Presente. Camila Navarro. Clara. Aqui. Tá. Ô, professor, você pode Edson. tirar uma dúvida rapidão? Você sabe se vai ter Claro. aula do professor Camacho? Tipo, se alguém vai repor a aula do professor Camacho agora? Olha, Clara. Nossa, verdade. Eu sinceramente não sei. Outros colegas me perguntaram no grupo ontem. Eu não sei, sabe por quê? Porque eu geralmente, sempre quando eu pego aula de manhã, eu vou sempre até as duas primeiras só. Porque tem todo um lance de horário lá na promotoria, enfim, que eu tenho que cumprir também. Então, dar sequência à aula hoje, primeiro porque eu achava que o feriado ia ser ontem. Travou só aqui, só? Você ia explicar e travou, professor. Tá. O resto do pessoal tá ouvindo? Tá todo mundo ouvindo? Agora sim. Tá. Então, por que eu não me voluntariei para dar sequência hoje? Para mim seria até ótimo, para nós seria bom. Mas é porque eu achei que o feriado ia ser ontem aqui na cidade e hoje seria um dia normal de trabalho na promotoria. Só que daí veio o decreto e mudou. O decreto foi, acho que ontem, anteontem, uma coisa assim, e mudou.
Então, eu acabei não me voluntariando para ficar com as 4 aulas hoje. Mas eu ouvi no grupo dos professores que foi aberto para quem quisesse voluntariar-se. Agora, então, eu não tenho certeza, assim, clara, sobre se vai ter ou não. Eu recebi um e-mail falando alguma coisa que a prova ia ser feita até a aula do dia 8, dia 7, dia 8 do mês, ia fazer a prova aí. E depois não, acho que não, aparentemente que eles estavam falando que ia ter aula. Ai, desculpa. Então, Joaquim, eu também recebi, pelo que dá a entender, não vai ter aula, mas eles não falam especificamente isso, né? Fala só que as aulas dele vão ser repostas, acho que depois da segunda chamada, mas não fala como vai ficar agora. Entendi. É bom, assim, sugeriria ficar atenta, né? E se for o caso, daí já clica no link lá e vai para a aula, né? Tá bom, professor, obrigada. Edson, imagina, eu que agradeço. O Edson não tá aí, não? A Heloísa? Presente. Tá. O Felipe Presente, professor. Jimenez? Gabriele Ramos? Presente. Valeu. Júlia? Não? João Fernando? Joyce? Presente. Camila? Carla? Presente. Laertes? Presente. Valeu. Laís? Presente. Lívia? Presente. Luiz Gustavo? Presente, professor. É o Araújo, né? Isso. Ok. Agora o Luiz Gustavo Tempesta. Presente. Valeu. Maria Vitória? Presente. Natália? Presente. Valeu. Natália Zupa? Pablo? Presente. Rafaela? Stephanie? Presente. Tawane? Presente. Thaisa? Thaisa Marcolino? Vinícius? Presente. Lívia Presente. e Amanda. Pessoal, muito obrigado. Espero que tenha sido tão bom para vocês quanto foi para mim. Como sempre, uma satisfação estar com vocês. Desejo excelente fim de semana. E